Glória a Deus. Gente, estou aqui, que bom. Deu tudo certo. E estar aqui nessa igreja é algo que me ensina, porque a pastora Cris me convidou antes da pandemia para estar aqui numa conferência, alguma coisa assim, era, né? E aí não deu certo, gente, porque logo depois do convite dela, fechou tudo, né? Não sei como que foi aqui, mas a pandemia chegou marcando um tempo, né? Hoje a gente fala assim, foi antes da pandemia, foi depois da pandemia, já percebeu isso? Como que a pandemia realmente marcou um tempo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, porque isso me ensina de que Deus, Ele faz tudo na hora certa. Não é na hora que a gente quer, não é na hora que a gente imagina, mas é na hora que Ele quer. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no tempo de Deus, que é algo que eu tenho pedido muito para o Senhor. Senhor, eu quero viver no Teu tempo, eu quero andar na Tua agenda. Ano passado, a minha agenda estava muito, muito corrida, e eu fiz uma entrega, né? Eu peguei a minha agenda e disse assim, Deus, eu não quero mais andar na minha agenda, eu também não quero andar na agenda que os homens têm para mim, mas eu quero andar na Tua agenda. A partir de hoje, escreve os meus dias, onde eu vou estar, com quem eu vou estar. Pedi também para Deus, Pai, me apresenta Tuas amigas. Falei, Jesus, eu sei que você tem amigas íntimas que falam com você todos os dias, que tomam café na mesa com você, pessoas que andam contigo, homens que são íntimos da Tua presença. Eu quero conhecer os Teus amigos, eu quero conhecer os íntimos. E Deus tem feito coisas lindas, gente. Quando a gente anda na agenda de Deus, a gente está indo para um caminho, e quando a gente está indo para o mesmo caminho, a gente acaba se encontrando. Se você é apaixonada pelo Senhor, se você é apaixonado por Deus, se você quer a presença de Deus para a sua vida, é muito provável que a gente se encontre aí nesse caminho. Vocês já perceberam que a gente às vezes acaba ficando amigo dos amigos dos nossos amigos? Não é assim? No começo a gente fala assim, é amigo da minha amiga, daqui a pouco já é seu amigo. E é isso que Jesus faz, Ele nos apresenta os seus amigos para a gente poder crescer, para a gente melhorar. A grande verdade é que a gente melhora muito através das pessoas. Mas o contrário também é verdade. Provérbios vai dizer para a gente que se você andar com um tolo, você vai se transformar num tolo. Porque nós ficamos parecidos com todas as pessoas que caminhamos juntos. Você é muito parecido com seu marido e você é muito parecida com a sua esposa, se você é casado. Tem gente que ficou muito assim, meu Deus. Dá uma olhada, quem que está com um amigo aqui e quem está com o marido e com a esposa, com a marida? Quem é que está? Você está com alguém que você conhece? Olha aí, diz assim, olha, estou ficando parecido contigo. Meu Deus, me ajuda. Mas se você fizer alianças no Senhor, escute, se as suas alianças estiverem no Senhor, se você andar com as pessoas certas, quem aqui é mãe? Mãe de adolescente. Gente, não é nada contra, mas é que não é fácil. Hoje a minha filha me chamou de velha 3 vezes. Eu fui comprar um negócio numa loja, mãe, isso aqui é coisa de velho. Mas não é nada pessoal. Mas quem é mãe de adolescente, de jovem, vai entender o que eu vou dizer, que a gente fala assim, fulano não é para você andar junto, não. Não é assim? E se você não é mãe de adolescente, você já ouviu isso da sua mãe. Não quero que você ande com o ciclano e com o beltrano. E se tem uma coisa que mãe tem, é visão de águia. E a Vitória já fala para mim, quando eu falo, filha, cuidado, mãe, já sei. Vou dar tchau. Porque geralmente mãe tem razão. É igual quando eu falo com o marido. Vou falar uma coisa, talvez as mulheres vão torcer aí. Mas vou falar. Eu, como esposa de pastor, nós temos muitas decisões para tomar na igreja. E decisões muito importantes, porque envolve pessoas. E às vezes, na perspectiva de uma mulher, a gente tem alguns pensamentos muito diferentes dos homens. Eles são mais práticos, né? Eles são mais resolvidos. Glória a Deus pelos homens. Eles fazem a coisa, eles simplificam. Às vezes quando eu estou toda assim, atrapalhada, eu chego com meu marido, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Amor, vamos fazer isso, isso, isso. Ai, amém, glória a Deus. Eles são práticos. A mulher, ela dá uma complicada. Se você olhar lá no seu banheiro, a parte do seu marido é uma coisinha pequena, a sua parte. Vai para o guarda-roupa, ele está espremido, coitado, talvez ele está sendo convidado. As 4 camisas que ele tem, tirar, porque você já está colocando os casacos na parte dele. Porque eles são mais
simples. Deus fez eles assim. Eles abençoam muito as mulheres por conta dessa simplicidade. A nossa conferência de mulheres sempre foi uma conferência mais simples, né? Mas ele fez a primeira conferência de homens esse ano. E, gente, como eu aprendi com meu marido. Ele não ficou estressado. Sabe, não tinha grupo de maquiagem lá na igreja, maquiando, porque na conferência de mulheres tem. Eu falei, quer saber, eu vou acabar com essas maquiagens da igreja. Todo mundo vai se arrumar em casa, vai de casa mesmo. Eu vou acabar com isso. E como me ensinou. Acabou a reunião, a conferência de homens, eu falei, amor, você ressignificou a conferência de mulheres. E a gente tem que ser humilde como mulher. E olhar para os homens e dizer assim, eu preciso aprender com você. Você é uma bênção na minha vida. Mas não é fácil. Fácil é falar, difícil é viver. Fácil a gente dizer que amém, chega lá em casa, você que manda. Então assim, e ai do coitado se não fazer aquilo que você quer. Depois, homens, eu vou receber aquela oferta que vocês... Eles me pagaram antes. Não, mas assim, quantas vezes numa escolha eu tenho a melhor opinião? Porque nós mulheres temos o dom. A gente tem o radar ligado, que muitas vezes eles não têm. A gente vê coisas que eles não veem. Então a nossa antena pega coisas. E a gente muitas vezes tem até uma opinião melhor que a deles. Eu mesma às vezes me acho que às vezes algumas opiniões minhas a respeito de situações da igreja são muito melhor que a dele. E eu digo, amor, não faz isso. Só que todo homem que é homem, ele não é manipulado por uma mulher. Ele não é manipulado pelas pessoas. Porque um homem que é homem de verdade, a primeira coisa que ele tem é ouvir a voz de Deus. Ele é obediente à voz de Deus. E toda mulher que é casada com um homem desse tem que levantar a mão para o céu e agradecer ao Senhor. Porque como é bom ter um sacerdote ao lado que ouve a voz de Deus. E ele, ouvindo a voz de Deus, ele tem opiniões diferentes da minha. E, gente, a opinião dele é a pior. Às vezes eu acho que não vai dar certo. Até teve vezes que eu falei, isso aí não vai dar certo. Mas Deus é tão com ele que dá muito mais certo do que se eu... Já aconteceu contigo? Se você falou para o seu marido assim, não, eu que sei. E lá na frente Deus mostrou que você na verdade não sabia nada. Então o conselho que eu dou para você, cuide muito bem das alianças que estão ao seu lado. Ouça a sua esposa. Ouça o seu marido. Olhe para aqui nos Estados Unidos eu percebo que existe uma grande ferida de relacionamentos dos brasileiros que vêm morar aqui. Eu, quando me assento com um brasileiro que está morando aqui nos Estados Unidos, a gente ouve muita história de traições. Ah, pensei que fosse minha amiga. Porque existe muito jogo de interesse. Infelizmente, até as igrejas sofrem, porque as pessoas vêm para cá e não querem se envolver em nada. Tempo é dinheiro, e esquecem de viver uma vida, de se relacionar, esquecem da fidelidade, esquecem de andar junto, esquecem do serviço. O servir voluntariamente faz parte. O que eu tenho visto dos pastores, olha, é tão difícil achar um voluntário. A gente tem que pagar para isso, pagar para aquilo. Eu falei, gente, a gente não pode perder isso. Que a nossa vida com Deus, que a igreja que nós congregamos seja uma Betânia. Sabe, que tem a Maria, a adoração aos pés do Senhor Jesus, mas que tem a Marta, que serve a mesa, que tem um milagre, né? Lázaro, um milagre vivo. Nós precisamos disso, nós precisamos voltar. Às vezes nós estamos numa terra estranha e esquecemos. Deus está hoje chacoalhando você aí, falando assim, filho, não esquece dos meus princípios e valores, eles não mudam com a cultura, com o país, eles não mudam, eles são únicos. Talvez nós precisamos voltar a algumas práticas, entender o que Deus está fazendo. E não existe nada melhor do que um homem e uma mulher de Deus. Entender o time de Deus, o tempo, onde devem estar inseridos. E isso a gente se consegue com muita solidão e com muita graça de Deus. Eu sou casada com o Telmo Martinello, tenho 2 filhas, a Isabela e a Vitória, uma tem 18 e outra tem 7 anos. E pastoreamos a Abba Pai Church lá em Criciúma, Santa Catarina. Tem gente do sul aqui, Santa Catarina? Meu Deus do céu, gente. Paraná, Rio Grande do Sul. E a gente tem vivido um avivamento naquele lugar. Uma cidade pequena, um pouco mais de 200 mil habitantes. E há anos atrás, quando eu estava escondida ainda, quando Deus tinha me escondido, eu passava tardes chorando no meu quarto, na sala, pedindo para Deus um avivamento. E hoje o que Deus tem feito é algo que só Ele pode fazer, ninguém pode produzir.
Pessoas vindo, gente, do Brasil inteiro morar em Criciúma. Tiveram que construir mais 3 hotéis. A cidade está sendo movimentada porque onde a bênção de Deus chega, abençoa tudo que está ao redor. E tem sido um desafio muito assim grande para mim e para o meu marido, mas nós estamos experimentando algo muito lindo, que não é pesado. Porque se está pesado, talvez não é o que Deus tem para você. Porque Jesus falou, o fardo é leve. Ele dá para carregar. E tem sido muito leve pastorear tantas vidas. Tem sido leve o que nós temos vivido, porque nós estamos encaixados dentro do centro da vontade de Deus. E não existe melhor lugar do que esse. E eu mando um abraço do meu marido, ele ficou lá no hotel com as meninas. Nós estamos vivendo dias muito bons, nós precisávamos, gente, desligar. Eu sei que tem gente do Brasil talvez assistindo, ama a minha igreja. Mas nós precisávamos desligar. E quando a gente vem para cá, a gente consegue desligar. E nós estamos numa semana difícil no Brasil, né? Muito difícil. Ai, Jesus. E choro, lágrimas, jejuns, né? Posicionamento. E eu peço que você ore pelo Brasil. Ore pela nossa nação. Que Deus não abandone o Brasil. E eu creio que Ele não vai abandonar. Que Deus nos ajude com graça e sabedoria. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje é quando as crises chegam. Meu Deus, e elas chegam para todo mundo. Não existe ninguém aqui capaz de dizer assim, eu nunca vivi uma crise, seja ela em que âmbito for. Porque se a gente falar de crise é uma coisa muito vaga. Mas a gente pode ter crises nas nossas emoções, crise financeira, crise no casamento, crise de identidade, medos, momentos que a gente pensa, não vou dar conta, não vou conseguir. E eu queria que você abrisse Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. E o versículo 23. Isso, Atos 27, 23. Eu costumo dizer que nós somos a geração de Atos 29. A gente já está continuando escrevendo os atos da igreja. Amém? Tem alunas do Casa de Isabel aqui, gente? Sempre tem as filhas da casa. Amo vocês. Fico muito feliz de me encontrar com vocês aqui. Muito feliz. Depois quero dar um abraço bem apertado. A gente está junto todos os dias, né? Eu tenho uma... Você pensa, o que é Casa de Isabel, né? Eu vou explicar. Eu tenho uma mentoria online de 2 anos. Era 1 ano, agora é 2 anos. E chama Casa de Isabel. Por quê? Porque quando Maria recebeu uma palavra profética que ia gerar Jesus, o anjo falou assim, ó, e a sua parenta, Isabel, está grávida no 6º mês. Ele deu uma dica. Eu te dei uma palavra profética, agora eu vou te conectar com a pessoa certa que vai fazer isso aí acontecer. E Maria vai para a casa de Isabel e ela aprende como que ia cuidar de Jesus com uma mulher mais velha, experiente. E a casa de Isabel tem sido uma casa de mentoria. Uma mulher adiantada no processo, ajudando uma mulher que está começando agora. Mas olha que interessante. Uma mulher adiantada no processo não significa que vai carregar algo muito maior do que Maria carregava. Porque Maria carregou João Batista, mas Isabel carregou João Batista, mas Maria carregou Jesus. Como a gente precisa de pessoas que, se vê em nós algo maior que elas, não nos matem, mas que faça gerar, que deixa nascer. Amém? Atos dos Apóstolos 27, 23 diz assim, pois ontem, Atos 27, 23, pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e comunicou-me, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi anunciado, e certamente seremos arrastados para alguma ilha. Está em Atos 27, 23. De pano de fundo, Paulo está sendo levado como prisioneiro para comparecer a César, para falar da fé, né, que ele estava vivendo. Era um tempo de muita perseguição na vida de Paulo. Só que aquele navio que está caminhando para isso, o que acontece? Uma grande tempestade começa a açoitar aquele navio. Ao ponto que no 14º dia, se eu não me engano, eles perdem as esperanças de vida.
Eles falaram, a gente não vai mais viver. Só que naquela mesma noite, um anjo apareceu para Paulo e disse, Paulo, fica tranquilo, está todo mundo dizendo que não tem mais chance, que não tem mais vida, que tudo acabou, Paulo. Ninguém aqui vai se perder. Inclusive, é imperativo que você compareça a César. É imperativo que aquilo que precisa acontecer, aconteça. E nada vai se perder. Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante de César. O plano de Deus para Paulo era comparecer diante de César. A tempestade estava no caminho. E as crises revelam quem somos. Logo, as crises na vida de um cristão são pedagógicas. Elas não são cabalistas. Elas não determinam. Escute, essa crise não determina quem você é e aonde você vai estar nos próximos anos. É isso que Paulo está falando. É isso que Deus falou para Paulo. Filho, essa tempestade, essa crise não determina onde você vai estar amanhã. Porque acima das crises está a minha vontade. Quando eu olho para o Brasil, no primeiro turno da eleição, gente, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei tão triste que aquele dia eu falei para o meu marido lá debaixo do culto, estou indo para casa. Porque eu estava acompanhando as coisas. Estou indo embora. Fui para casa, chorei. Orei, eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo, Senhor? E Ele falou, filha, eu preciso que você hoje descanse numa verdade. Nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Nenhum deles. Nada foge do meu controle. Eu amei, Pai. E eu descansei nessa verdade. Não existe nenhuma circunstância, nenhuma crise, nenhuma tempestade, nenhuma palavra que é capaz de impedir os planos de Deus para a sua vida. Sabe o que pode impedir os planos de Deus para a sua vida? Somos nós mesmos. Porque hoje você está colhendo o fruto de uma escolha que você fez ontem. Inclusive você está aqui, fruto de uma escolha. Você poderia, numa quinta-feira à noite. Eu sei que muita gente aqui trabalhou ralado hoje. E trabalhou duro. Trabalhou muito. Não foi? De doer a mão. E eu sei que o trabalho é pesado. E tudo que o seu corpo queria, a sua carne queria, vai para casa descansar. Talvez tem gente que era para estar aqui agora, mas está lá, descansando. Mas você fez uma escolha de receber sementes dentro do seu coração. Nós podemos atrapalhar os planos de Deus, a gente esquece disso. Sabe por quê? O amor de Deus não muda. A Bíblia diz que Ele nos ama. Não existe profundidade, não existe altura. Mas o amor de Deus é uma coisa. Viver os planos de Deus é outra. Você pode ser terrivelmente amado por Deus e estar terrivelmente longe e enganado do Senhor. E nós nos enganamos. Mas quando as circunstâncias chegam, quando você está no caminho certo e uma tempestade chega, escute o que eu vou falar, ela não vai determinar onde você vai estar amanhã. Ela não vai determinar. Uma crise, escute, porque foi uma crise que reposicionou Jonas no seu chamado. Foi uma tempestade parecida com essa. Que Deus falou, vai para Nínive. E imagina, Deus te dá uma palavra de bênção para o teu inimigo. Você ia entregar? Você ia fazer de conta que essa palavra era para você. Não foi Deus que falou, isso foi o inimigo. Foi exatamente isso, porque Nínive era inimigo do povo de Deus. E como que Deus fala para Jonas, Jonas, eu quero que você entregue uma palavra de bênção para aquele povo. Para que eles se arrependam, eu quero abençoá-los, eu quero trazer eles para mim. Não, Deus, mas eu quero que o Senhor se vingue deles. Não mata, só aleja. É isso que às vezes a gente quer. Só que a nossa justiça, ela não é a justiça de Deus. E posso te falar, é uma crise que reposiciona Jonas, porque quando ele se nega e ele foge, ele cai num barco para ir para um outro lugar, uma tempestade encontra ele. E é uma tempestade pedagógica, professora de Deus, que vai reposicionar ele no chamado dele. Às vezes tem algumas tempestades que tocam você, até aqui nesse país, talvez para você voltar e pensar aonde você deveria estar. O que você deveria estar fazendo.
posso te falar, o dinheiro não compra tudo. E a verdade é que o que tem de mais caro, o dinheiro não pode comprar. Eu estava em Dallas, a pastora uma pastora maravilhosa, gostei tanto dela, fiz uma amizade com eles, a pastora Simeia e o pastor Everton, muito queridos lá de Dallas. Uma igreja muito preciosa. E a pastora Simeia falou assim, vou te levar num shopping. Os meninos queriam comer uma pizza italiana com uma massa. Eu falei, vamos lá. Gente, aquele shopping que a gente só passa olhando, entendeu? Não comprei nada. Eu comi uma pizza lá de $13. A gente não come nada, a gente não compra nada, a gente fica olhando. E eu estava num corredor das grandes marcas, né? A gente vê assim aquelas grandes marcas, uau. Porque eu sou do interior, gente, cidade pequena. No meu estado não vende essas marcas. Então assim, eu fui chegar perto de algumas, só ali. Eu falei, meu Deus, Thelma, essa marca aqui. E ele, oh Deus, segue ela agora, Senhor. E nós estávamos passando por aquele corredor, sabe? E o meu marido foi mais na frente, assim, com as minhas 2 filhas. E eu fiquei para trás, com a pastora, olhando aquelas bolsas, aquelas... Quando eu olho para frente, o Espírito Santo assim, olha que riqueza. Essa é a tua riqueza, o teu marido e as tuas filhas. Dinheiro nenhum no mundo compraria um casamento feliz e abençoado. E filhos que amam o Senhor. E Deus falou para mim, por isso não deseje essas coisas. Elas são perecíveis. Hoje o que está em alta, o que está na moda, vai estar amanhã nos brechós, vai estar amanhã sendo vendido, vai estar amanhã. Mas uma família e filhos que amam o Senhor, que têm convivência com a família, não tem preço. Por isso talvez, se preciso for, diminua tempo de trabalho para ficar mais com seus filhos. Mas eu não vou ter aquilo que eu tanto queria. Você vai perceber que a verdadeira riqueza reside numa família equilibrada, numa família curada. Quantas mulheres, se tivessem a chance hoje, se você puder falar com algumas mulheres, se elas tivessem a chance de voltar atrás. Eu lembro que quando eu engravidei da Vitória, eu tinha 25 anos. Nós já pastoreávamos uma igreja. E eu trabalhava... Eu engravidei, eu trabalhava numa loja na cidade, trabalhava no escritório, na organização e no financeiro. E aí eu saí, ganhei ela tal. E quando eu tentei voltar, quando eu pensei em voltar, o Senhor falou assim comigo, filha, eu sonhei com a Vitória, Deus falou para mim. Ela vai ser uma semente para as nações. Mas eu preciso de uma mãe comprometida do lado dela. Eu não quero que a Vitória se pareça com a avó, com a tia, nem com a tia da escola, com a professora. Eu quero que que a Vitória tenha o coração de vocês. Mas eu falei, Deus, eu não tenho condições de ficar em casa, porque o meu salário paga isso, paga aquilo outro. E Deus falou assim, não vai te faltar nada. Gente, eu digo para vocês, não me faltou nada. Mas eu não tinha dinheiro para fazer a unha. Eu não tinha dinheiro para num casamento arrumar meu cabelo. Eu não tinha dinheiro para comprar um vestido novo. Eu não tinha dinheiro para nada. Mas sabe de uma coisa? Eu mesmo aprendi a fazer minha unha. Eu aprendi a me maquiar. Eu aprendi a arrumar meu cabelo. Eu aprendi a costurar. E aí tinha as amigas ricas, glória a Deus por elas, que elas emprestavam as roupas, eu digo as amigas ricas. Eu usei roupa de segunda mão, sim. Eu vivi milagres de Deus nos 4 anos que eu fiquei com a Vitória dentro de casa. Aí depois dos 4 anos eu pensei, ela vai à tarde para a escolinha. E ela começou a ir à tarde para a escola. E eu comecei, e Deus falava, não saia para o mercado de trabalho. Porque no Brasil, vocês sabem, 8 da manhã, 7 da noite. E eu fiz uma escolha, eu vou ficar em casa com ela. E eu comecei a fabricar pequenas joias em casa à tarde. E fui, gente, Deus foi sustentando nós, nos sustentando, nos guardando. E eu digo que hoje a riqueza que eu tenho, de ter uma filha de 18 anos, que é apaixonada pelo Senhor. Que eu passo assim pela porta do quarto dela trancada, ela está aos prantos. Dizendo assim, Senhor, a minha vida é tua. Enquanto amigas minhas estão em guerra, gente. Dando filho para a igreja assim, ó, vai, dá um jeito nisso. Não é a igreja que dá jeito, não. É nós dentro da nossa casa, na nossa mesa. É passando o tempo junto.
Então, cuidado, para que você não valorize coisas que não têm valor nenhum. E você não desvalorize aquilo que tem valor e só mais tarde você vai descobrir. Foi uma crise que fez o filho pródigo voltar para casa. E a gente está cheio de querer dar cesta básica para filho pródigo. A gente está sempre abençoando o filho não volta para casa por quê? Porque a gente não deixa ele passar pela crise. Quantas mães você conhecem de filhos já de 40 anos que moram com a mamãe, depende da mamãe, às vezes é drogado, não trabalha, e ele não cresce porque ela não deixa ele passar pelas crises que ele precisa passar. Ele não cresce porque ela não permite que ele venha sofrer as consequências dos erros dele. Gente, Deus é um pai amoroso, mas ele não vai nos livrar das nossas consequências. As nossas consequências, inclusive dos nossos erros, elas nos arrastam para o lugar que nós deveremos consertar. Não tente viver uma vida deixando muita coisa errada para trás e querer seguir como se nada acontecesse. Você vai precisar voltar lá e consertar. Você roubou? Tem que devolver. Você mentiu? Tem que desmentir. Você enganou? Me perdoa. Você traiu? Me perdoe. Não limpe a sua boca. Não fiz nada. Deus viu. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Às vezes algumas pessoas precisam passar por coisas difíceis. Gente, até para ajudar, a gente tem que perguntar para Deus: eu devo ajudar? Será que eu não estou ajudando um filho pródigo? Será que eu não estou ajudando uma pessoa a se afundar mais em dívidas? Eu conheço uma pessoa que se afundava em dívida, sempre pedindo dinheiro emprestado. Um dia Deus falou assim para mim: não presta mais, deixa ela sofrer as consequências. Olha o silêncio. Agora quem riu é de nervosa. Gente. E uma crise vai fazer um filho pródigo voltar para casa. Vai fazer ele voltar para o lugar que ele jamais deveria ter saído. Deus não nos livra da tempestade, mas Ele nos ensina na tempestade. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha 7 vezes mais aquecida. Ele não livrou. Mas Ele esteve junto. De repente, Ele olhou assim, aquele rei: mas não foram 3 que nós jogamos? Tem 4 lá. E quando eles saem, as únicas coisas que foram queimadas foram as amarras. Nada mais. Algumas crises são para libertação. Eu nunca vi o Brasil orando tanto e jejuando, gente. Uma crise. Colocando as coisas em ordem. Levantando. E olha o que diz ali: por sua graça te concedeu a tua vida e de todos que estão navegando contigo nesses nossos dias. Deus está levantando pessoas que estão em lugares específicos e elas são pontos de graça de Deus aonde estão. Lá no seu trabalho ninguém vai ser ferido porque você está lá. Lá na sua casa, na sua família, ninguém vai se perder porque você está lá. A sua presença, a presença de um filho de Deus faz a diferença. Olha, eu guardei a sua vida, mas Paulo, a referência, a unção que tem sobre a sua vida é tão grande que não só a tua eu vou guardar, de todos que estão no barco. Gente, como é bom andar com gente que tem palavra de Deus. Porque Paulo fala e Deus respalda exatamente o que ele fala. Porque nós íamos ver falsos profetas. Você já teve um encontro com um falso profeta? É triste. A maioria deles são imaturos. Andam no nível da alma, dos sentimentos, das emoções. Paulo fala aquilo que ouviu do anjo: olha, ninguém vai se perder. E assim como Paulo falou, aconteceu. Porque ele ouviu de quem? De Deus. Deus enviou o anjo. Depois ele diz: pois eu confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. E ele diz ainda: certamente, isso não foi o anjo que disse. Ele falou: certamente nós seremos arrastados para alguma ilha. Sabe, algumas coisas é Deus que fala mesmo, mas a outra, muitas vezes a gente tem percepções. Já teve percepções? Às vezes a gente fala assim: ó, Deus me disse. Cuidado. A gente tem que ter mais temor com essa frase: Deus me falou. Mas aqui Paulo disse: olha, ele disse assim, né? Pois eu confio em Deus, que se cumprirá conforme o que me foi dito.
Deus enviou um anjo, ele falou comigo. E a percepção dele qual é? Eu creio que Deus vai nos arrastar para alguma ilha. Algum refúgio inesperado. Bom, o nome da ilha se chama Malta. E o vento que soprou, se eu não me engano, é Euraquilão. Porque algumas tempestades têm nome, sobrenome, CPF. Tem um nome. Qual é o teu vento? Esse vento arrasta para uma ilha chamada Malta. E Malta é aquele lugar que não foi planejado por nós. Malta é aquele lugar que nós não imaginávamos que íamos pisar. Malta é aquela mesa que a gente jamais imaginou que ia sentar. Mas a gente foi arrastado através da circunstância, através dessa tempestade para esse lugar. Atos 28, abre aí, no 1, diz assim: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada pelo calor, agarrou-se à sua mão. E assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Esse povo aqui parece o povo da internet. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião. E passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar na sua casa e por 3 dias, generosamente, nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impor as mãos sobre ele, o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Estando salvos em terra, sabemos que a ilha se chamava Malta. Cursos, vida diária, trabalho, ministério, situações que saem do nosso controle pode se chamar Malta. Talvez amanhã você vai dizer: eu estou numa Malta e não sabia. O navio veio, caí em Malta. Malta é inesperado, Malta não é programado, é curva na estrada, é voo cancelado, é crise, é vírus, é pandemia. Malta não estava na agenda. Malta não é programado. E Paulo nos ensina alguns princípios em Malta. Primeiro, os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Primeira coisa que eu aprendo em Malta é que Deus sempre envia alguém para nos consolar, acalentar, dar o ombro para nós, uma mensagem, uma oração, um abraço, um socorro, uma oferta, quando caímos em Malta. Tem bondade de Deus em Malta. Tem medo? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas tem bondade de Deus. Malta é um lugar de bondade. Malta nos ensina que nós precisamos das pessoas, mais do que do dólar. Malta nos ensina que precisamos da família, nós precisamos da igreja, nós precisamos de amigos. Mas talvez a sua vida seja tão bisada, como diz os... tão bis, que você não tem mais tempo para relacionamento. Você não tem mais tempo para um café demorado na mesa, de ter amigos no final de semana, fazer um churrasquinho. Sabe, de ter amigos de verdade, de rir e chorar junto. Malta faz esse resgate. E eu quero te abençoar nessa noite com pessoas, se você está em Malta, que carregam a bondade de Deus para a sua vida. Pessoas que vão fazer a diferença. Segundo, enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo. Segunda coisa que eu aprendo com Paulo, que em Malta nós não podemos esperar a ajuda cair do céu. Ai, sofri um naufrágio. Em Malta não é hora de ser vítima. Regaça as mangas, faz aí, regaça aí, regaça. Regaça as mangas e vou ajudar a aumentar essa fogueira. Deixa eu pegar uns gravetos aqui. Deixa eu ajudar.
Ele não esperou a ajuda cair do céu. Ele, sabe, em Malta, Paulo se preocupa em aquecer pessoas. Vamos aquecer. Em dias de crise, olhe para o lado, tenha misericórdia, não julgue, não seja egoísta. Tem alguém que pode estar em situação pior ou igual à sua. Seja um profeta de Deus, não um profeta do caos. Pegue graveto. Não é grande, é pequeno, mas faz diferença no fogo. Eu moro no sul, gente, é frio lá igual aqui. Só que aqui vocês têm toda essa coisa. Lá não tem. A gente tem que ter lareira, tem que ter aquecedor. Tem que ter, gente. Secador de cabelo. Sabe o que eu faço no frio? Pego o secador de cabelo, que tá tão gelada a cama que eu faço assim, as minhas filhas já esperam tremendo. Meu marido, confiado, também espera. Eu passo lá o secador, eles deitam. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Bom, a roupa da escola também. No frio, elas estão lá tomando banho, eu estou aquecendo a roupa da escola, aquecendo as toalhas. Quem é mãe aí, coruja, sabe do que eu estou falando. 3. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram com os outros. Quando estamos em Malta, em dias difíceis, passando por crise, por momentos difíceis, pessoas estão nos observando e nos julgando. O tempo todo. Uma hora você é maldito, outra hora você é uma bênção. O tempo inteiro. As pessoas nos julgam. Mas sabe, posso te falar uma coisa? Tu também julga. As pessoas julgam, mas tu não julga? Outro dia uma menina veio falar assim pra mim, uma adolescente. Assim, por que tu não tá, né? Porque fulano falou mal de mim. Perdoa fulano, vai lá, conversa, né? Ai, não. Aí eu falei, tá, tu nunca falou mal de ninguém? Ela me olhou assim. Já. Eu falei, então. Quem já? Quem aqui, gente? Não falou mal de alguém? Eu duvido alguém que nunca falei mal. A gente fala. A gente julga. E em Malta, se prepare para julgamento. Tá passando assim porque não quer trabalhar. Casamento perdeu, a culpa é dela. Ela, uma hora você é bênção, uma hora é maldição. Posso te dar um conselho? Não se importe com a sua reputação. Se importe com o seu caráter e com a sua integridade. A reputação oscila. As pessoas uma hora nos amam, outras não gostam mais da gente. Mas quem a gente é de verdade, ninguém pode mudar. E posso te falar uma coisa? Tudo que está oculto vai ser revelado. O que é bom e o que é ruim. Não se sustenta um palco, uma mentira por muito tempo. A pessoa vai se mostrar. Igual lá na igreja. Eu não fico avisando, fulano não presta. Apesar de que tem algumas pessoas que a gente sabe que tem dificuldade. Sabe o que eu faço? Tenha a sua experiência com o fulano. Aí depois eu falei, pois é. Vamos conversar agora. Porque eu dou a oportunidade para a pessoa mudar. Eu dou essa oportunidade. Fulano, muda. Nós seremos julgados. Reputação é frágil. Reputação na mão dos homens muda a todo instante. Integridade é para Deus e Ele não muda. Então, seja no troco, seja nas palavras, seja com os amigos, seja no casamento, seja íntegro. E integridade fala de ser inteiro. Já percebeu que esses alimentos estão em alta agora? Isso aqui é integral. Por quê? Ele é inteiro, não é só uma parte. Eu não convivo só com uma parte, eu convivo com um todo. Em dias de crise, tenha uma posição correta e consistente. Não seja alguém levado pela mídia ou pela maioria. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Paulo, eles estão dizendo... Paulo sacudiu a cobra onde? No fogo. Você vai aprender a sacudir as cobras, os julgamentos no fogo de Deus. Dizer, Deus, tá aqui. Olha que interessante. Depois... eu acho engraçado isso, que eles agora ele vai dar um ataque, agora ele vai dar uma crise. Paulo ficou normal, mudou rapidamente. Não, agora ele é um Deus. E percebe que as pessoas ou elas nos bajulam ou elas nos criticam, porque Paulo não era um Deus. As pessoas são exageradas com a gente. Você é maravilhosa, mentira. Ninguém é tão maravilhoso assim. A gente tem falhas, gente. A gente tem erros. E sabe qual é o problema da bajulação? A bajulação não é o encorajamento, porque nós precisamos de encorajadores. Que se levante aqui encorajadores. Olha, fulano, é isso mesmo, Deus está contigo. Eu vejo isso, olha, quando você faz isso é maravilhoso. É muito bom. Seja um encorajador. Agora o bajulador vai fazer você ter uma imagem falsa de você mesmo.
Você tá bonito, hein? O coitado acredita. É? Tô? Tá? E uma das coisas que a bajulação faz é inflar o ego. E o nosso ego é inflado, ele é frágil. Qualquer coisa estoura. Cuidado para não dar na bajulação e nem na crítica. Eu li um livro que eu quero indicar aqui, que é um livro muito bom do Bob Sorge, que é Não Ande na Crítica ou no Louvor dos Homens. Crítica ou Louvor dos Homens. Gente, eu comi esse livro. De tão incrível que ele foi para mim. Cuidado para você, porque Paulo passou de maldito a bênção assim rapidinho. Quarto, Paulo curou o pai de Públio. Quarta lição de Malta, em dias maus, em momentos difíceis, nós podemos ser bênção na vida de alguém. Nós podemos ser resposta na Malta de alguém. Ainda bem que você chegou. Jesus, mesmo na sua maior Malta, na cruz, ele cuidou de João e de Maria. Ele falou, olha filho, aqui está a sua mãe. Mãe, aqui está o seu filho. Ele a consolou. Em dias de crise, compartilhe seu álcool em gel, sua internet, seus recursos, suas orações, sua mesa. Eu recebi uma palavra muito linda quando uma chave virou na minha vida do meu marido. Quando Deus falou assim, agora vai começar a se cumprir aquilo que eu tenho profetizado sobre vocês. Antes de nós entrarmos nessa terra, onde as promessas se cumprem, onde realmente, gente, é incrível. Um profeta de Deus que mora aqui nos Estados Unidos foi nessa loja Home Goods, é isso? E me deu um quadro de presente. E ele escreveu a tradução do quadro em caneta atrás. E ele disse assim, isso aqui é mais do que um quadro. Existe uma palavra profética para vocês. E quando eu abri o quadro, estava assim, quando tiver mais que o suficiente. Porque lembra que eu falei que Deus me deu o suficiente. Mas eu ia entrar numa estação que eu ia ter mais do que o suficiente. Quando tiver mais do que o suficiente, não construa uma cerca. Não levante um muro. Aumente a mesa. E eu falei, Telmo, vai ser um tempo de generosidade. Nós vamos transbordar, não vai ficar só em nós. Nós vamos transbordar. E a quinta e última lição de Malta, que Malta não é para sempre. Toda prova tem início e fim. Assim como o favor de Deus veio para Paulo, para que ele seguisse a viagem, cumprisse o seu propósito, o favor de Deus vai te alcançar, vai te tirar de Malta e vai fazer você cumprir o seu propósito. Tem uma provisão em Malta. Eles saem de Malta, eles chegaram totalmente destroçados. Gente, eles chegaram sem o navio se perdeu, o mantimento se perdeu. Eles saem de Malta honrados com mantimentos. Escute, Deus pode estar te levando para uma Malta para te abençoar. E você nem imagina. Talvez eu estou falando aqui com muitos brasileiros em Malta. Mas Deus vai dar graça para você. O favor de Deus vai estar sobre você. Eu acredito que nada foge do controle. Eu quero terminar com Romanos 8:28, não precisa abrir. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos que os amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Que possamos extrair os segredos e lições que esse tempo quer nos ensinar em Malta. Que um tempo de crise nós possamos sair mais maduros. Que em tempos de crise o Senhor envie pessoas para ser bênção. Que em tempos difíceis nossas Maltas podemos ser bênção na vida de alguém também. Toda tempestade, toda crise passa. Não perca a oportunidade de aplicar sua fé, adorar Jesus em meio a tudo isso. E para terminar, eu vejo muitas pessoas aqui, Deus me mostra isso. Que as bênçãos de Deus estão como que querendo pousar na sua vida. Era como se Deus quisesse derramar um vinho novo sobre você, algo novo. Mas a grande verdade é que o odre precisa estar preparado para receber. E se a gente não é maduro para receber algumas coisas, a gente vai botar a perder. Eu tive uma experiência com a Vitória quando ela tinha 5 anos de idade. Eu tive uma infância muito limitada financeiramente.
Minha mãe trabalhou duro para sustentar a casa. Não foi fácil. E eu tinha um sonho de infância de ter uma casa da Barbie. Nunca tive. Eu tive uma Barbie, a primeira Barbie que eu ganhei, se não me engano, foi minha tia que me deu. E não tinha. A minha primeira Barbie, na verdade, ela era deficiente, ela não tinha uma perna. Porque a minha vizinha jogou no lixo, eu peguei a Barbie dela, e falei, não dá nada, eu vou botar um vestido comprido, ninguém vai ver que ela não tem uma perna. E aí, ganhei essa Barbie da minha tia que está aqui. Gente, era a Barbie mais linda do mundo. Mas eu tinha um sonho de ganhar uma casa da Barbie, eu não tinha condições, nós não tínhamos condições. Eu cresci, casei, tive uma filha quando ela tinha 5 anos. Nós estávamos com um dinheirinho contado. Eu falei, Thelma, vamos dar uma casa da Barbie para a Vitória, ela quer tanto. Ele assim, ela nem brincava de Barbie ainda, gente. Eu falei, vamos lá fazer em trocentas vezes. A loja tal faz em 12 vezes, vamos. Tá, então vamos. Gente, cheguei com aquela casa da Barbie com ela, eu abri com ela. E ali começou a transparecer que as minhas intenções realmente não eram que era para minha filha. Porque ela queria abrir, porque vinha pasta de dente, creme dental bem pequenininho, ela queria brincar. Eu falei, não! Deixa tudo montadinho. Aí o Thelmo falou, tô achando que eu fui enganado. Que essa casa não era para a Vitória. E assim, como ela tinha 5 anos, gente, ela não cuidou da casa. Essa casa, gente, era assim, dor no meu coração. Eu via as partes da casa. Aí, claro, eu fui entender, eu dei a coisa certa na hora errada. Ela não tem maturidade para cuidar do que eu dei. Aí eu lembro que eu guardei algumas coisas e fui devolver para ela só depois. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele quer, sabe, nos dar coisas. Ele é um pai. Ele ama. Ele fala assim, olha, se um filho pedir, né, vós que sois maus aqui, quem é pai aqui? Levanta a sua mão. Você que é mau. Se o teu filho pedir um pão, você vai dar uma serpente para ele? Nunca. Imagina Deus. O meu marido fala que eu sou mimada por Deus. Está acontecendo uma coisa muito incrível aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma listinha do que eu queria comprar aqui, que está faltando e tal. Gente, eu estou ganhando tudo. Eu tinha um sonho assim, não é sonho, um desejo. Eu olhava aqueles pijamas da Victoria's Secret, sabe? Aqueles que não estavam na promoção. Eu já vi nos Estados Unidos algumas vezes, eu nunca comprei. Aquele cetim, nunca comprei. Não vai dar. Priorizava as meninas. Hoje, uma pessoa assim, olha, te dá de presente. Quando eu olhei, meu Deus. Então, Deus, Ele gosta de cuidar da gente. Ele mima a gente, é um pai que cuida. Só que algumas coisas, algumas coisas nós não estamos preparados para receber. E nós precisamos nos submeter a processos de amadurecimento. Cair em maltas. Você sabe disso, quantas orações suas que não foram respondidas e você agora diz assim, graças a Deus. Eu quero te abençoar nessa noite. Se você está em Malta, com provisão de Deus sobre a sua vida. Você pode ficar de pé?